Consideramos o vestuário como uma forma de expressão, ou seja, uma linguagem visual do que remete ao mesmo tempo o indivíduo, a sociedade, cultura, crença e valores em que o indivíduo está inserido. Mais do que um produto da indústria da moda, a roupa é um elemento cultural e social. As roupas típicas de um país são um reflexo dos seus princípios, crenças e até mesmo valores. Em Salvador, ela se faz muito presente nas ruas como representatividade da diversidade étnica e cultural. As cores vibrantes, o uso de acessórios expressivos, tanto no tamanho quanto na forma, tudo isso faz parte do guarda-roupa de quem mora na capital baiana, sendo assim um meio de expressão da população soteropolitana desde os anos de 1549. O traje e têxtil, que iniciou suas atividades em 1933 através de Dona Henriqueta Catarino. Ela começou a coleção de indumentária com doações de roupas de famílias baianas importantes na época. Dentro desse acervo, vê forte influência europeia em suas peças, com muitas rendas francesas, bordados feitos a ouro, como vocês podem ver nessas fotos. Nesse acervo também há uma parte dedicada às escravas que trabalhavam na casa dessas senhoras, né? E você pode ver os turbantes, as roupas que eram feitas de chita, algodão, sempre com bastante cor, né, e estampas. Também pode-se observar na cintura dessas escravas, né, elas tinham os balangandãs, o pano da costa, e cada item desse tinha um significado, era como um resgate de identidade. Mesmo sendo escravas, né, e muitas das suas roupas não eram compradas por elas, mas elas tentavam resgatar a sua cultura e no seu vestuário. Os turbantes, ele tinha um significado religioso, mas também era funcional, né? Na África, as mulheres usavam esses turbantes para proteger sua cabeça e levar peso mesmo, carregar madeira, baldes. E na religião, eles acreditam que é uma entrada de energias, então eles protegiam essa cabeça com o turbante. Os balangandãs era uma peça utilizada na cintura, onde tinham tipo berloques, onde cada itemzinho, joiazinha, que eles eram feitos de latão, traziam um significado. E aí tinha o abacaxi, que significava fertilidade, o peixe, que significava a prosperidade. Além de ser um objeto de enfeite que essas mulheres utilizavam, também tinha a parte religiosa, que elas acreditavam que esses símbolos, esses arquétipos, afastavam mal olhado, né? E o pano da costa, que também tem um significado religioso. A unidade negra da época, ele indicava uma posição social, uma posição religiosa daquela escrava, né? Quanto mais claro ele era, ele tinha um significado de, como eu posso dizer, de aquela pessoa era importante dentro do terreiro, por exemplo. Então, cada peça tinha esse significado e elas conseguiram manter isso, né? Independente da escravidão. E como hoje a gente consegue observar essa influência na nossa moda, na moda da cidade de Salvador. Como foi dito, eles usavam bastante caça, né, tecidos que eram mais acessíveis, mais baratos, mas também existiam-se negras alforriadas, que eram chamadas de vendeiras, que elas produziam roupas. Elas produziam roupas e saíam para vender, né, nas fazendas. E elas trabalhavam com joias, fios de ouro, rendas bordadas em prata também,
tecidos nobres como os linhos, que os escravos não tinham acesso, poucos tinham acesso, somente aqueles mesmos que já eram forreados ou que trabalhavam em casa e podiam ter uma certa liberdade, né? E que poderiam ter essas peças. E essas vendeiras, que eram negras alforriadas, elas vendiam também essas roupas, elas produziam essas roupas com tecidos nobres, né? E daí houve essa moda, nasceu essa moda afro aqui no estado da Bahia e no Brasil em geral, já que essas vendeiras também viajavam a Minas Gerais e outros estados para vender suas peças de roupa. Os negros chegaram aqui nos navios negreiros, nus, despidos para serem escravizados, mas cheio de cultura. Essa cultura africana tão rica, tão importante, que influencia os povos. E eu lhe digo que assim, que a África sempre esteve muito relacionada à produção têxtil, de tecidos. E hoje esse resgate tem ocorrido, né? Vários designers baianos, brasileiros, têm aplicado as estamparias africanas na sua moda, nas suas roupas, no desenvolvimento de suas peças. E isso é um movimento muito positivo, porque a moda também é um movimento político. É um movimento do negro se colocar numa posição imponente, que é o seu lugar, né? Assim como os brancos, né? Têm direito de estar no mesmo lugar, os negros têm direito de estar no mesmo lugar dos brancos. A gente largar um pouquinho dessa cultura que só a cultura da Europa importa e entrar realmente no movimento que a cultura afro é tão importante quanto e muito rica. E aí vem a parte da estamparia, né? Como a colega Isabela falou, o pano da costa foi algo que se usou bastante e ainda se usa. Veio da África, esse hábito desse pano da costa, e se usa. E aqui em Salvador a gente pode se ver tanto no candomblé, quanto as baianas que usam esse pano da costa. E tem outros tecidos também, né? Entre eles o ox, que inicialmente era holandês, e esse trabalho passou a ser feito na África e é comercializado e difundido por todo o mundo e com bastante estamparias étnicas das diversas culturas da África, porque a África é enorme, são vários povos, né, com sua identidade cultural. E tem também o outro tecido que se chama estamparia andrica, que a estamparia andrica apresenta imagens humanas e de animais. Em 2006, nos Estados Unidos, Jeanne Klein, ela observou que os negros eles se comunicavam através das vestes. Ela passou a perceber que, através da forma deles se vestirem, eles transmitiam uma mensagem. A gente percebe até hoje, né? Nos Estados Unidos isso é muito forte, começou lá e se expandiu, né? Se expandiu por toda a Europa e hoje pelo mundo todo. O negro ele se comunicar através da moda. Inclusive hoje aqui, até em Salvador, no Brasil, existem alguns projetos de moda, né? Sendo um deles Menino do Rei, que fala exatamente disso. A gente também tem como exemplo a cantora Margareth Menezes, que ela fala que ela se denuncia, né, através das vestes, que a forma de ela se vestir é uma comunicação. Então a gente percebe esse movimento afro, inclusive recentemente até nas passarelas. E essa comunicação, ela conseguiu fazer com que o negro ele fosse inserido, né, na sociedade. Agora ele deixa de ser visto como um ser irracional para ser um ser que ele tem as suas próprias ideias, que ele tem as suas teorias, que ele se comunica,
que ele fala, que ele se expressa. A partir da década de 90, houve um forte interesse de diversos agentes em desenvolver a moda localmente em Salvador. A partir daí, foi valorizado o que era produzido aqui, por pessoas daqui, e com grande influência da história, da arte e da cultura local. Com isso, muitos cursos, feiras, espaços, eventos em geral foram surgindo de modo a complementar o que já se existia aqui. Um ponto característico dessa moda é o conceito de identidade, onde a moda atual de Salvador se desenvolve, em torno das raízes históricas, principalmente do legado negro, porque não podemos esquecer que Salvador é a cidade mais negra fora da África. Com isso, fala-se muito de moda afro, de empoderamento, de diversidade e a busca de uma inclusão independente da cor e das características físicas. Tudo isso abriu muito mais espaço para estilistas, designers, empreendedores soteropolitanos que transmitem através de suas criações a rica diversidade e as características de Salvador. A marca Meninos Rei é uma marca idealizada por dois irmãos, Céu e Júnior Rocha, que há uns 6 anos atrás eles criaram a marca porque sentiram falta de uma estética masculina com looks mais impactantes. Então decidiram criar a marca. No começo era focado mais para o público masculino, mas as mulheres também começaram a se interessar e a gostar da marca. Agora eles também criam para as mulheres. Inclusive, a marca atualmente eles criam looks para famosos também, como Gabi Amarantos, Carlinhos Maia, Margarete Menezes e também para nomes, claro. Eles usam tecidos africanos, muitas referências africanas, obviamente. Fazem looks vibrantes, bem coloridos. E no ano de 2021 acabaram desfilando a marca em São Paulo Fashion Week, que é realmente um grande evento, com muita visibilidade. A marca agora é só sucesso e vale realmente a pena conhecer. Bom dia! Criado em 2015, o Afro Fashion Day é um evento de passarela 100% preta do Brasil. O evento tem como foco destacar a beleza negra e ele foi vencedor do The Global Media Awards com medalha de prata por melhor uso de um evento para construir grifes de notícia. Esse ano teve como destaque a economia de recursos circular, onde o Grupo Boticário doou peças de uniforme usadas para a criação dos looks. Na edição desse ano, o tema foi o Black Power, ou seja, o poder negro, que abrange e simboliza a libertação dos padrões eurocêntricos de beleza. Os looks fazem referência aos movimentos dos anos 70 e 80, quando o penteado se popularizou. E você confere um pouco desse evento. I still have a dream. I have a dream. Estação Campo da Pólvora. Desembarque pelo lado direito do trem. Sejam todas e todos bem-vindos ao Afro Fashion Day 2021.
televised in the 60s. Revolution wasn't televised in the 60s.